Está no ar o programa Bom Gourmet. Hoje a nossa convidada do programa Bom Gourmet é Manuela de la Torre, do Cayena Bistrô. Opa, obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigado por você ter vindo. Prazer. Prazer nosso recebê-la. E a Daniela Manuela vai fazer um risoto de camarão com banana da terra. Que vai nesse seu prato de risoto? Então, risoto de camarão de banana da terra foi uma criação assim por acaso. Parte da minha família, a origem dela é cubana e em Cuba come-se muita banana da terra. E uma vez, assim, sem querer, a gente estava fazendo uma comida para minha avó e tinha uns camarões e a banana da terra, a gente fala que quando ela está no ponto é quando ela está bem madura, que tem até os mosquitinhos na banana. Certo. Esse é o ponto da banana, bem madura mesmo, que é quando ela está no máximo do potencial. Certo. Dela e bem docinho. Entendi. Então a gente, essa banana eu frito ela previamente, tá? Com um pouco de azeite, óleo e um pouco de manteiga para ela atingir essa coloração bem dourada. E acho que essa mistura ficou bem legal, porque é bem brasileira, assim, claro. Bem tropical. E no final sem querer, deu certo. Legal. Como é que é a etapa, então, de preparo? Então, a gente começa, devido ao preparo, o tempo, sim. O arroz, em primeiro lugar, o arroz italiano, o arroz de risoto sempre tem que ser um arroz italiano. Certo. Então, de preferência, usar o arbóreo. Perfeito. Ou carnaroli. Eu já trouxe previamente cozido, eu vou adicionar primeiro aqui um pouco de caldo, tá? Muito importante para saber é que o caldo num risoto é o que faz toda a diferença. Tá. Eu aqui utilizo um caldo de legumes, bem neutro, que daí cabe para inúmeras preparações, mas também poderia ser utilizado aqui um caldo de camarão ou de peixe, para conferir ainda mais sabor de mar, né? Aí eu adiciono o arbóreo. Para o pessoal em casa, assim, eu costumo falar que uma xícara de café do arroz seco é o suficiente para uma porção. Essa é a medida, então, por pessoa. Você vai ter 8 pessoas, você põe 8 xícaras. 8 xícaras. Perfeito. Porque às vezes as pessoas acabam pondo demais, né? Claro. E o arroz, ele incha muito, o arbóreo, ele incha muito e ele vai crescendo. Então, realmente, o rendimento dele é bem grande. Perfeito. Então, depois, com uma xícara de arroz, você vai ter mais ou menos a quantidade que eu tenho aqui, que cozido são, por aí, 120, 130 gramas, tá? Ok. Aí eu vou adicionar o arroz e a banana. Esse risoto, ele vai ficar com uma coloração semelhante a um risoto de cogumelo. Por quê? Por causa da banana, porque a banana ela foi previamente frita. Você só fritou a banana? Só fritei a banana. Picou ela e depois piquei. E fritou, mais nada? Não, na verdade eu corto a banana de comprido, longitudinal, certo. E frito as fatias dela de comprido. Ok. E depois de frito eu coloco ela para esfriar e uma vez frio aí sim eu pico. Você pica ela, ok. Certo? Aí a gente vai adicionar aqui a banana, mexendo devagar para que a banana não desmanche, tá? E realmente, assim, eu acho que o fato da banana ser frita previamente confere um sabor todo especial no prato, porque se a gente colocasse a banana da terra muito madura, crua, ela ia acabar virando um purê no meio do risoto. E frita ela já fica mais às vezes fica até muito adocicado. Isso, perfeito. Tá? Esse prato, no Cayena, ele vai coroado por um camarão VG, né, que a gente chama, que é um camarão rosa grande. Perfeito. E o caldo sempre vai adicionando pouco a pouco, tá? Justamente para que não passe a quantidade de caldo. Perfeito. Aqui eu tenho a panela, o frigideiro, vou adicionar aqui. A gente trabalha muito, o Cayena ele tem uma influência muito brasileira e mediterrânea. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Barcelona. Eu gosto muito de toda a cozinha mediterrânea em geral. Eu trabalho muito com azeite de oliva. E o que tem no aqui azeite? Nesse caso aqui eu faço um azeite aromatizado de limão siciliano. Ah, bacana. Põe os pedaços de limão siciliano no azeite e deixa aí. Eu trabalho no restaurante, a minha especialidade é cocção a vácuo, que foi justamente aquilo que eu fui estudar na Espanha. Legal. E então o vácuo ele tem uma propriedade chamada de impregnação, tá?
Então a gente pega raspas de limão ou os próprios gomos do limão. Com casca. Isso. Perfeito. E a gente adiciona no azeite, embala a vácuo. Isso vai fazer com que o sabor se concentre mais. Legal. Aqui o camarão tá com casca. Eu utilizo o camarão sempre com casca, ele já foi limpo pelas partes das costas, né, eviscerado. Mas eu utilizo o camarão sempre com casca, porque a casca do camarão, ela tem a função de proteger o camarão e de deixar ele mais suculento, tá? E aí cozinha e não queima por dentro, né? Só cozinha. A casca protege. Legal. Essa etapa aqui, uma vez a gente já adicionou, mais ou menos umas 3 conchinhas aí de caldo, a gente já pode entrar com o camarão. O camarão tá cru. Camarão tá cru. Tá. Mas assim, o camarão, o segredo do camarão é a cocção muito rápida, tá? Perfeito. Então aqui eu tô usando o camarão 7 barbas. Certo. O 7 barbas G, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas acham que para camarão tamanho é documento, mas na verdade não é. Os camarões grandes, eles são mais vistosos, tal, eles agregam um valor maior, mas os camarões pequenos são muito saborosos. Legal. E também no risoto eu acho que não faz muito sentido você comprar um camarão grande para picar ele todinho. Depois pica, não adianta, é verdade, você tem razão. O camarão você tinha temperado esse maior aqui com casca, não? Eu tô temperando ele agora, exatamente. E também disse que não pode temperar o camarão com antecedência, senão já começa a cozinhar, né? Não, exatamente. Tipo, o pessoal às vezes põe limão, sal e deixa lá de lado um tempo. Não, limão é completamente errado porque endurece. Eu gosto muito de frutos do mar e peixe com limão, mas o limão sempre deve entrar no final, porque o limão, ele é ácido, então ele atua como um agente de cocção mesmo. Já começa a cozinhar, por isso que a turma tempera antes com limão e sal. Depois que acontece? A hora que você for fritar, ele já tá borrachudo e duro. Isso minha mãe que dizia, tá vendo minha mãe ali, ó, assistindo o programa, a gravação lá. Quem tá conosco é a Manuela de la Torre, do Cayena Bistrô, que tá fazendo um risoto de camarão com banana da terra. Pode falar, desculpa. Aqui eu já aumento um pouquinho o fogo para reduzir um pouco o caldo. Quase que já está pronto para finalizar, tá? O camarão eu vou virar de um lado do outro, vou deixar ele dourar levemente. Aqui pela parte das costas dele é onde que eu abri para limpar, para eviscerar ele. E aqui eu viro ele um pouquinho, deixo ele apoiado aqui na borda da frigideira, para ele pegando calor por aqui também. Perfeito. E aí o ponto do risoto é quando ele começa a soltar, como está agora, mais o amido e começa a ficar um pouco mais seco, né? Exatamente. E aqui a gente sempre vai vamos finalizar o risoto com manteiga gelada, sempre. Gelada, claro. E parmesão. Isso. Então a gente afasta do fogo. Perfeito. Tá? Adiciona aqui o parmesão. Espalha ele para não fazer aquela bolota aí. Então tira fora do fogo, hein, gente? Fora do fogo. Mexe bem ele para que ele funda e não derreta e fique todo concentrado em um lado. Fica aglutinado num pelote, assim ele fica bem espalhado. Também a manteiga é fora do fogo. A manteiga fora do fogo. Que dá aquele brilho maravilhoso. Então depois que você colocou o queijo e a manteiga, você volta pro fogo? Eu volto. Na verdade eu estou fazendo esse processo um pouco mais lento para que as pessoas em casa possam entender. Entendi. Mas isso aqui no dia a dia no restaurante é uma coisa automática. A gente deixa enfim, a gente monta a praça, como a gente diz, deixa esses ingredientes, o parmesão, a manteiga, aparta do fogo um minuto, adiciona, já volta e já finaliza. Você está assistindo o programa Bom Gourmet. Quem está conosco hoje é a Manuela de la Torre, do Cayena Bistrô. Está fazendo um risoto de camarão com banana da terra. E agora aqui pra gente finalizar, uma cachaça. Opa, vai dar uma flambada nele. Vamos dar uma flambada nele. Com cachaça, hein? Como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Agora a gente flamba o camarão. Nessa cachaça, aqui eu estou usando aqui o azeite de limão, mas o pessoal em casa, se não vou fazer o azeite e tal, o que pode fazer? Pode colocar umas raspas umas raspas cítricas na própria cachaça. Entendi. Vai dar um saborzinho, vai dar até especial. Entendi. Um gostinho de caipirinha aí.
Agora o risoto, já como a Manuela falou, deixa um pouco mais úmido, ele vai esfriar e então pronto. Agora vai fazer a montagem do prato. Bom, eu gosto mais de servir em prato fundo, acho que é mais apropriado, porque por causa da textura do risoto ele espalha muito em prato raso. Acho que ele fica mais volumoso, mais bonito assim. Boa ideia sua também, gostei dessa. Prato fundo, vai ficar mais legal. E ó, tá vendo? Quando ela estava no fogo, eu estava observando, estava bem mais molhado. Só o fato de desligar e deixar aqui 1 minuto descansando, ele já secou. Ele já tem. Por isso que a gente não pode deixar secar o risoto demais, porque a hora que você for servir, ele tá seco demais. Ele vai agora chegando no ponto até a hora de servir, né, Manuela? Até a hora de servir. Exatamente. Aí aqui agora a gente vai coroar com camarão grande. Essa castanha do Pará. A farofa é somente castanha do Pará mesmo. Só. Tem um utensílio chamado microplane, tá? Que é um ralador que ele rala bem fininho. Então, por exemplo, você vai ralar o queijo, você vai perceber que o queijo fica parecendo uma nevezinha, assim. Ele fica mais fininho. É com esse, então? É, com esse que a gente utiliza. E só castanha? Isso. Eu pego uma quantidade grande aqui. Sei. E faz uma... amasso, faço uma espécie, a gente chama isso de quenelle, né? Sei. Quenelle. Quenelle. Que seria o balãozinho, é o formato assim para o pessoal entender, aquele formato de bolinho de arroz. Sei. Dá uma pressionada aqui. Olha lá, gente. Pensa que vai pegar a farofa assim, pá, joga no prato, não é isso não, né? O que você quer, meu? Gostei da ideia, viu? Agora eu tenho também aqui um alho confitado, tá? Que é um dente de alho. O processo de confitagem é cozinhar em gordura a baixa temperatura, máximo 85 graus. Máximo 85. Isso, legal. Tá? Aí vai enfeite ali. Olha, coloca ali, aqui. Perfeito. E esse é o quê? Aqui eu tenho para decoração broto de alfafa. Broto de alfafa. Que a gente encontra hoje com facilidade em hortifrutis e supermercados. E que eu costumo brincar que ele é que nem um centro. Se você olhar tudo que ele tem em termos de valores nutricionais, ele tem tudo, de A a Z. E aqui eu tenho uma horta no Caiena, lá no fundo do Caiena, que eu planto as minhas ervas. Esse daqui é a lavanda, tá? É a ponta da lavanda. Então aqui a gente tem um risoto de camarão com banana da terra. Agora vamos para aquela hora maravilhosa do programa, que é o... Você vê que o pessoal dos bastidores fica tudo de olho, né? Tá tudo desesperado para experimentar. Eu vou começar aqui. Olha a textura, gente. E olha a bananinha. Dá uma água na boca, hein? Ó. Sabor maravilhoso, hein? Que bom. Parabéns, obrigada. Hein? Vamos num camarãozinho. E agora a farofinha. Você pega um pouco da farofinha, ó. Não dá pra parar não, viu, gente? Agora você sabe, se vocês quiserem experimentar esse risoto maravilhoso, sabe onde ir, no Caiena, como é que é o endereço mesmo, né? Caiena Bistrô, Rua Capitão Francisco de Paula, número 264, no Cambuí. Precisa ligar, não? Na verdade eu aconselho assim, finais de semana para fazer reserva, principalmente à noite. Que número? Telefone? 3395-3141. 3395-3141. Muito obrigado por você ter vindo. Tá maravilhoso. Você. Gostei mesmo. Obrigada. Tá aí uma dica para você. Caiena ou entre no nosso site www.bomgourmet.com.br. Até o próximo programa.